Bom, pessoal, e agora dando continuidade ao nosso quinto vídeo do nosso curso de modelagem de bacias hidrográficas e cenários futuros com a utilização do software WIP, nós vamos partir para a etapa de simulação, né, do nosso modelo, onde nós inserimos os nossos dados de entrada e aí nós queremos, primeiramente, fazer primeira, eh, uma primeira simulação, tendo em vista aí comparar os nossos dados simulados com os nossos dados observados. Só que antes de nós iniciarmos a nossa simulação, nós precisamos inserir os nossos dados referentes aos nossos dados observados, que são eles os nossos dados de vazão na estação Piraberaba, que está localizada no município de Joinville, próximo à estação ali de tratamento de água Cubatão, do rio Cubatão, no caso, né? Então, aqui no nosso ambiente WIP, no nosso ambiente esquemático do software, nós vamos vir aqui, onde nós temos a nossa estação fluviométrica, e com o botão direito do mouse, ou em português ou em inglês, vocês vão vir aqui em editar dados, e aqui tem Stream Flow Data, que seria justamente esses dados de vazão. Então, com isso, nós clicamos aqui em dados de vazão, e aqui em estação Piraberaba, que é o nome da nossa estação, onde nós temos os dados observados para a região de estudo, nós vamos clicar aqui nesta seta, e com isso nós vamos vir aqui nesta opção de ler um arquivo, né? Que esse arquivo ele também está contido lá na nossa pasta do Google Drive, onde vocês têm acesso aos dados que foram observados para a região de estudo. Para esse estudo, nós vamos entrar aqui e nós vamos inserir os nossos dados de vazão, né, da estação Piraberaba, que é dada por este número aqui, que é a nossa estação da ANA, que vocês também conseguem adquirir esses dados também lá via Hidroweb, né, que é a plataforma da ANA onde são disponibilizados esses dados, tanto pluviométricos quanto dados fluviométricos. Então, feito isso, pessoal, vocês clicam aqui e abrem esses dados, e com isso vocês têm dados referentes à vazão, né, ali na região do Rio Cubatão, onde vocês têm dados aqui para este estudo, para este exemplo, dados de 1987 até ali meados de 2014. Isso não quer dizer que hoje, na data que nós estamos gravando este curso, vocês não tenham dados mais atualizados ou mais recentes, mas para a época nós tínhamos dados ali, dados consistidos, dados mais fidedignos, né, e visualizados até o ano de 2014. Então, para esse estudo, né, do nosso exemplo aqui do vídeo, nós vamos utilizar esses dados até 2014. E para a etapa de calibração e validação do modelo, nós também vamos usar os dados até 2014, onde nós vamos dividir esses dados que consistem de setembro de 1987 até ali junho ou julho de 2000, até agosto de 2014, se não me engano, e vocês vão dividir parte deles para a etapa de calibração e parte deles para a etapa de validação. A literatura, né, na maioria das pesquisas, em artigos que já foram publicados, geralmente eles separam 70% dos valores para a calibração do modelo e 30% para a validação do modelo. Isso quer dizer que esses 70% dos dados eles vão ser usados para vocês acharem os valores ótimos referentes aos parâmetros que nós inserimos de entrada, visto que aqueles parâmetros que nós inserimos anteriormente, eles são parâmetros que foram informados através de trabalhos, de literatura e de outras informações que foram obtidas, até mesmo planos de bacia hidrográfica e demais arquivos que são disponibilizados para as áreas de estudo, dependendo da disponibilidade desses arquivos, mas também vocês vão perceber que à medida em que o modelo ele é simulado inicialmente com esses dados, muitos deles não são vistos, muitos deles não possuem uma determinada coerência. Vocês vão ver que o programa acaba por simular esses valores muito altos, ou acabam por subestimar os valores ou superestimar esses valores. Então, com isso, nós vamos analisar as estatísticas que são usualmente vistas nos principais estudos realizados, e com isso nós vamos comparar esses dados e ver se realmente é necessário ou não a mudança, né, a modificação, que seria justamente a calibração desse modelo, achar esses valores ótimos para então poder obter uma simulação bem
parecida ali com os dados observados. Então, nós vamos calibrar o nosso modelo com 70% dos dados e vamos validar ele ali após a etapa de calibração, ou seja, já com os dados ótimos ali em mãos, os dados necessários, calibrados, nós vamos fazer uma etapa de validação desses dados e ver se o modelo ele realmente atende aí às nossas necessidades. Então, com isso, pessoal, nós vamos clicar aqui em finalizar. E agora nós vamos voltar aqui e nós vamos clicar em resultados. E aí o software ele vai nos pedir, né? Resultados estão fora da data, né? Você deseja recalcular eles, então nós clicamos aqui em sim e aí o IP ele vai calcular, né? Ele vai simular a vazão da nossa região de estudo e aí nós vamos realizar essa comparação com os dados observados que nós acabamos de inserir da estação Piraberaba. E após a nossa etapa de simulação do nosso modelo, né, no WIP, vocês vão ver que vão surgir alguns erros ali no início, só que aqueles erros estão ligados aos nós de demanda. Então, o nosso objetivo inicial não é analisar as nossas demandas, nada disso. É analisar se a nossa vazão simulada ela corresponde ali, se ela está condizente com os nossos dados observados. Então, ali, por enquanto, vocês podem desconsiderar esse erro e, com isso, vocês podem analisar os resultados referentes à simulação da vazão do rio Cubatão ali para o estudo de vocês. Então, vindo aqui na aba resultados, vocês vão vir aqui. Aqui a gente já consegue ter um resultado, só que esse resultado é referente à nossa vazão que foi inserida ali na estação Piraberaba. Então, os nossos dados ali até 2014. O IP, ele oferece a vocês dados de diversas formas. Então, vocês conseguem ver dados gráficos, como aqui, onde vocês conseguem ver a vazão ao longo dos anos, desde o início da simulação até ali meados de 2014, que é quando nós temos dados referentes à vazão na estação Piraberaba para esse estudo, mas vocês também conseguem ver esses dados no formato de tabelas e aqui vocês conseguem ver essas vazões para o cenário de referência ali em milhões de metros cúbicos e vocês podem ver esses dados de diversas formas. Se vocês não quiserem ver em milhões aqui, quiserem deixar sem unidade, mas quiserem deixar em metros cúbicos, vocês também conseguem ver esses dados em metros cúbicos e é, aqui vocês conseguem ver os dados também através do mapa, onde vocês conseguem fazer diversas pequenas simulações e ver diversos resultados ao longo do rio. E aqui ele, como eu mostrei a vocês que, como eu falei a vocês, né, ali no início, para o nosso contas atuais, que é o nosso primeiro ano, os nós de demanda eles apresentaram esse erro porque a gente não colocou as frações de consumo, as frações de retorno. Então isso aqui vai ser resolvido conforme a gente inserir os dados referentes aos nossos nós de demanda. Mas analisando aqui, né, a nossa vazão observada com a nossa vazão simulada, nós vamos vir aqui, ó, em correnteza, no caso, ou vocês também podem usar o mapa esquemático, mas vindo aqui na aba resultados, vocês conseguem vir aqui em é, Streamflow Gauge Comparison, que seria justamente a comparação da vazão simulada com a vazão observada. Então, clicando aqui nessa opção, vocês vão conseguir ver o que seria vazão simulada e o que seria vazão observada, né? Vazão modelada e vazão observada, onde a vazão modelada é a vazão em azul e a vazão observada é a vazão em vermelho. Então, só para a gente usar os anos que a gente vai comparar em relação aos dados observados e simulados, nós vamos escolher aqui até o ano de 2014. Então, nós vamos desativar do ano de 2015 para frente. Então, desativando aqui, nós conseguimos comparar a nossa simulação com os nossos dados observados, que seria justamente os dados que nós vamos utilizar para a etapa de calibração e validação e analisar aí a comparação entre esses dados. E de cara, pessoal, a gente já consegue perceber que o nosso modelo ele foi superestimado. A gente consegue ver que com os dados que nós inserimos de entrada, nós podemos perceber que a nossa vazão modelada, que é a vazão que está em azul, ela foi muito subestimada, perdão, é subestimada. Ela foi subestimada quando em comparação com os nossos dados observados, ou seja, a vazão observada ela está superestimada quando comparada com a vazão modelada. Então, aqui ao lado a gente consegue ver algumas métricas estatísticas. Então, com isso, vocês conseguem ver aqui o NSE, que muitos estudos usam,
Ó, ele deu menos 1,5. O R ao quadrado, que é o coeficiente de determinação, deu 0,63, ou seja, existe ali uma correlação, uma determinação. Como o próprio coeficiente fala, né? Existem os dados, eles correspondem sim, porque onde existem picos, a gente consegue ver picos, onde existem vales, a gente consegue ver vales, mas esses dados eles não correspondem fielmente àquilo que a gente consegue ver com os dados observados. Mesmo dando aqui um R quadrado de 0,63, a gente consegue ver que esses dados eles não condizem. E outra métrica aqui seria o p-bias, né, que seria o viés ali. Então ele está negativo, indicando aí justamente essa questão da subestimação, quando comparado com os dados observados. Então, pessoal, diante dessa primeira análise, né, uma análise bem prévia sobre a simulação da nossa área de estudo, a gente percebe que vai ser necessário, né, a gente fazer a calibração desse nosso modelo. Então, o próximo passo, feito isso, né, analisado essa vazão observada, junto à vazão modelada pelo software WIP, é, essa etapa ela é de extrema importância, visto que, para a gente poder simular cenários futuros, nós temos que analisar o passado e tentar calibrar esse modelo e validar para que ele possa se parecer o máximo possível com aquilo que a gente observa em campo, né? Ou seja, os dados que a gente tem seriam as nossas estações fluviométricas. Então, pessoal, a nossa próxima etapa agora será a nossa etapa de calibração e validação do nosso modelo.